A aula de hoje vai começar com o capítulo 5. E o capítulo 5 ele trata de ótica geométrica. E inicialmente, assim, claro que tem uma apresentação introdutória aí sobre o que é a ótica geométrica, mas o primeiro ponto é você trabalhar com raios paraxiais, a gente chama. Então esse é o subtítulo desse capítulo. E o primeiro ponto seria interessante definir o que é ótica geométrica, o que é teoria paraxial. Ótica geométrica é aquela ótica em que você consegue tratar a propagação da luz desconsiderando o tamanho do comprimento de onda. Então significa que o comprimento de onda ele tende a zero quando você tem as dimensões envolvidas em ótica geométrica. Então a sua lente, ela é uma lente, as dimensões da lente são muito maiores que o comprimento de onda. Espessuras muito maiores que o comprimento de onda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você quer estudar essas ondas, você tem fontes esféricas, vocês sabem disso, né? No caso real. E essas fontes esféricas, elas, assim, você começa a tratar com, vamos falar, lentes, espelhos, ou seja, artefatos ópticos do tamanho de muito maior que o comprimento de onda, né? Então você começa a ter desvios de alguns modelos. O caso geral seria o quê? Você descrever todos os raios que passam por uma lente de maneira mais correta possível. Só que você não tem teoria muito simples que faça isso. Então o que você faz? Então você começa a tratar lentes não mais parabólicas ou elipsoides, começa a tratar lentes esféricas, que são mais fáceis de tratar. E mesmo assim você começa a considerar somente raios que passam mais perto do eixo óptico. E quando você faz isso, você está falando que você está fazendo uma aproximação paraxial. Então essa é a ideia de você considera que os ângulos é aquela velha aproximação seno de φ, seno de θ igual a θ, né? Em que você pode aproximar ou tangente de θ a θ, né? E aí você consegue fazer algumas teorias mais simples para a nossa aula. Então, se nós fôssemos resumir, a ótica geométrica, ela seria quando o lambda tende a zero. E dentro disso nós temos um subcapítulo chamado teoria paraxial. Isso considera raios de luz se propagando perto do eixo. E essa ótica geométrica ela pode ser empregada tanto para lentes, espelhos. E qual que é a lei que rege quando se fala em lentes, né? Lei da refração. E para espelhos? Parece meio óbvio, né? Mas é para vocês lembrarem que o que você está fazendo lá na frente, quando está posicionando uma lente, você está posicionando uma lente que tem duas refrações, duas faces, duas refrações, tá? Então você está tratando isso. Então ele é tipo um operador, tipo algo que transforma a luz a partir de duas refrações e produz uma imagem em algum lugar diferente. Interessante para estudo de lentes é a ótica que se chama dióptrica. E aqui é uma óptica catóptrica. Primeira coisa que a gente vai tratar é isto aqui, lentes.
E um aspecto interessante, meio evidente, mas é vocês pensarem o que faz uma lente. Quando você tem uma fonte em algum lugar à esquerda aqui e você tem frentes de onda chegando, quando você posiciona ali uma lente, o que está acontecendo com aquela frente de onda? Essa parte passa, obviamente, né? E aqui você está curvando, está mudando essa frente de onda, aquela área, pensa que você tem uma certa área ali intersectando, quer dizer, está pegando toda aquela energia, todo aquele vetor de point, toda aquela irradiância, está pegando aquela área e concentrando aquele ponto. Então, se você tem uma região vazia, ou seja, você está fazendo o quê? Se você fosse pegar um detector e varrer naquela primeira frente de onda que você tem ali, você teria uma coisa homogênea, ou seja, tem o mesmo valor. E lá atrás não. Se você for agora varrer com um detector ao longo desse ponto aqui e você medir o que é irradiância, que basicamente é o quadrado do módulo do campo elétrico, o que você vai ter aqui? Vai ter um sinal constante, onde você não alterou a frente de onda, vai ter um vazio ali, um zero, né, valor mínimo, e depois naquele ponto aqui, um máximo. Um mínimo aqui, um mínimo aqui. Aqui está uma representação. Então você tem uma frente ali. Pense que um sistema óptico que você tem aqui pode ser uma lente, né? Pode ser qualquer outra coisa, pode ser um prisma, pode ser qualquer coisa. Então a configuração que está aqui está para uma lente, né? Vocês estão percebendo pela trajetória dos raios, né? O que ela está fazendo? Ela está captando, ou seja, aquele ângulo sólido que você tem aqui, por exemplo. Você tem um certo ângulo sólido aqui, está captando aquela energia e jogando aquele ponto. Então aquele ponto S, que é o objeto, aqui, você tem a sua imagem formada aqui. São os, como é que chama esses pontos aí? Vocês sabem disso, né? Pontos de pares, é isso? Pontos conjugados. Se você tiver a sua fonte agora em P, a sua imagem vai ser formada em S. Isso mostra a reversibilidade desse processo, tá? Que a trajetória dos raios, ela vai, obviamente, do objeto para a imagem, mas também pode ir, se você inverter aí, você pode ir ter raios também. Se você colocar o objeto agora no lugar da imagem, onde é que vai ser formada a imagem? No objeto, tá? A pergunta é, eu coloco uma fonte em S, emite ondas esféricas, ela vai interagir com esse elemento óptico aqui, né? Que parece uma coisa disforme ali, né? Mas é justamente algo matematicamente variável. Vamos pensar que esta superfície aqui, eu não sei qual que é uma superfície qualquer. E a pergunta é, como que tem que ser essa superfície para que estas ondas esféricas aqui se transformem em ondas planas? É como você ter uma lente normal, esférica que você tem, né? Em que você coloca um objeto no foco e a imagem se forma. Se forma? Não, não se forma, né? Onde é que vai formar a imagem se eu colocar um objeto no foco de uma lente? Onde? Onde que se forma a imagem? Pô, vocês fiz ensino médio, né? Pré-requisito aqui para fazer vestibular, né?
Onde se forma imagem, quando você tem... Você vai com uma lupa lá, né? Ó, você coloca lá na formiguinha, você olha a formiguinha. Onde que está a imagem? Uma lupa, uma lente? Não. Não tem imagem. Onde que se forma? Eu quero que vocês falem. Vocês estão com medo? Vocês sabem dessa resposta? Só que tem uma pegadinha? Óbvio que tem uma pegadinha, né? Sempre tem uma pegadinha nesse mundo. Onde que se forma? Você vai com uma lupa, lá vê uma formiguinha, aí você olha lá, uma formiguinha grande. Né? O que você está fazendo? Está ampliando. E onde é que está o cátus da imagem? Onde é que se formou essa imagem? Tudo bem, tira o olho fora, que o olho está sacaneando. Você tem colocando um sistema ali, só uma lente, assim, só uma lente única. Estou ajudando vocês, né? Porque eu não quero colocar uma lupa, mais uma córnea, mais um cristalino e mais o fundo do olho, ou seja, 4 elementos ópticos. É para errar mesmo a questão, né? Uma lente. Onde é que se forma a imagem? Aqui. Minha formiguinha está aqui, assim, anteninha, assim, ó, perninha. Estão vendo a formiguinha? Ou não forma a imagem? Vai, quero uma resposta. Objeto está no foco. Onde está a imagem? De novo, né, estamos no capítulo introdutório, bem no início, então é aquele momento lá em que a gente não quer fazer muita conta, quer saber o que está acontecendo. Sempre tem umas pegadinhas, né, como a última também, né, que vocês descobriram que a velocidade da luz sempre é c, né? Não foi essa discussão no começo do capítulo anterior? Então agora eu quero quebrar um outro conceito também aqui. Mas eu preciso que vocês falem onde que vocês veem a imagem, onde que vocês estudaram, né? Que física vocês estudaram para aprender que a imagem está num lugar ou no outro. Simétrica do outro lado. Como esse desenho aqui, né? É isso que você quer dizer? Simétrica, você fala assim, se eu coloco o objeto no ponto S, forma no ponto P. É verdade. É que eu falei isso antes também, né? Não falei? Aqui, assim, a ideia é onde que ela se forma, assim, vamos considerar que eu tenho duas faces aqui. Vamos considerar um caso mais simples ainda, que ou este objeto aqui é extenso, né? Que, então você tem uma ótica, um elemento óptico só com uma curvatura, tá? Ou você considera que ele é assim, convexa, tanto faz, mas que tem uma alteração nessa superfície, e a outra é plana. Por que coloquei plana? Porque aí você não precisa ter uma lente muito grande, né? Você tem uma lente curta, você corta ela plana. Então, como essa minha frente de ondas está plana, então na hora que ela chega na borda, ela vai embora plana. Então ela sempre vai ficar plana. Tá? Uma lente plano. Como é que chama essa lente aqui? Se isso aqui for uma lente, é uma lente plano côncavo convexa. Côncava? Tá, e se fosse o contrário, se eu invertesse a lente? Ou se a luz vem do outro lado, mudaria o nome da lente? Não dá, né? Você quer uma lente assim, você quer uma lente plano convexa ou uma convexa plana? Desculpa, uma plano convexa ou uma côncava plana? Não pode mudar o nome, né? Porque seria isso, né, que você está falando, né? Se olhar de um lado, tem uma superfície, parece que você fez certo, né? Supostamente você pensou em uma superfície côncava.
que seria assim, né? Como está lá. Ou se você olhar a face de cá, a superfície convexa. A gente olha só para a face externa, tá? Então a gente chama de uma lente plano convexa. E agora, nesse sistema em particular, ele já falou antes, ele me ajudou, né? Ou seja, quando você tem um objeto num ponto S, se ela for simétrica, tipo, você vai ter, por exemplo, a imagem formada no ponto P. Agora, se você tiver esta superfície assim, plana, formada, ou uma situação como essa aqui, somente, no caso A aqui, né? Você tem ondas planas, e onde que você vai ter a formação de imagem nesse caso aqui, ou você não vai ter. Então vou colocar aqui para o caso A da figura ao lado. Diz, né, que a imagem se forma no infinito. Diz, né? É verdade, será? No infinito ou não se forma? Ou ambas? Que o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando você tem uma configuração dessa no laboratório, então você fala assim, a imagem não se forma. Mas se você botar um teparo em algum lugar lá, você vai ver uma imagem. E aí? Vocês podem fazer isso no laboratório. Já estou em ótica geométrica lá, né? Você coloca o seu objeto num pó, e não precisa ser plano convexo, não, pode ser qualquer uma, né? Você coloca lá no foco, o que vai acontecer? Os raios vão para o infinito, paralelos para o infinito. Só que se você colocar um teparo, uma folha, vocês chegaram a mexer em ótica geométrica já? Com aqueles numerozinhos ali, ver orientação, não? Qual foi o experimento que teve na última aula? Refração. Tá. Então, vamos chegar lá. Aí, se você colocar uma configuração como essa, que você coloca um objeto no seu ponto focal, então, se você fez traçar aqueles raios, você sabe traçar, vocês vão ver que os raios vão sair paralelos, né? Passa pelo foco, sai paralelo, não é isso? Passa pelo foco, sai paralelo. Vai embora. Mas se você colocar um anteparo, que é onde é que a imagem está sendo formada, né? Se você colocar perto da lente, você não vai ver nada. Bom, vai vir um borrão ali vermelho, depende de como é que é a imagem, né? Mas vai chegando uma hora, você vai afastando, e 1 metro depois lá você vai ter uma imagem formada no papel. Onde é que está o erro? Porque supostamente devia ser no infinito a imagem formada, né? Não é pontual, mas é um plano. Então você pode pegar, lá você tem um visor, lá um laboratório, um número, né? Você pode pegar uma linha ali. Uma linha tem 1 milímetro. A lente tem 10 centímetros, talvez 100 milímetros. Um pouquinho mais, talvez, de distância focal. Então você esse 1 milímetro, ele está sendo transformado, deviam sair paralelos, só que lá na frente forma imagem. O problema é que a lente não é uma curvatura ideal que faz com que esses raios saiam realmente paralelos. Ponto. O segundo é o que você falou. Se estiver um pouquinho deslocado ali, você já está fora do ponto focal, vamos falar assim, né? Terceiro, que onde que as retas se cruzam? As retas paralelas se cruzam? No infinito, não é? Pronto. Vocês já viram algumas retas se cruzando no infinito? Se as retas se cruzam no infinito, então
considerando uma superfície, uma curvatura parabólica, por exemplo, parabólica ou hiperbólica, você, mesmo assim, ou tendo um objeto muito pontual, ou seja, alinhadíssimo ali com um eixo óptico, muito pequeno, que não tem esse problema de ser um objeto extenso, você vai ter o que? Raios saindo paralelos, mas dizem que as retas se cruzam no infinito, né? Então se elas se cruzam, pronto, se forma a imagem lá. Mas o que eu quero mostrar com essa figura é isto aqui. Se você tiver, a pergunta é qual que tem que ser a curvatura dessa superfície aqui para que estes raios, estas ondas esféricas aqui, cheguem aqui na frente como ondas planas. Para isso acontecer, a distância F1A, pense que esse raio F, a distância F1A, mais a distância AD, ela tem que ser uma, se você pensar num eixo óptico, numa referência aqui, né? Num X em metros e aqui um Y em metros, você tem essa distância do ponto F1 até o ponto A, mais a distância A vezes D tem que ser igual a uma constante. E esse A é variável aí. Pense que ele pode assumir qualquer curvatura. Então, se for um negócio muito côncavo, então o A vai variar rapidamente. Só que isso tem que ser ponderado pelo quê? A luz tem que chegar lá na frente ao mesmo tempo, né? Que é para chegar. Os fótons que saíram de F1, da S, né? Eles têm que chegar naquela reta de D a D' ao mesmo tempo. Para eles chegarem ao mesmo tempo, significa que você tem que levar em conta a velocidade da luz nesses diferentes meios. Aqui você tem um meio NI aqui, que tá, né? E aqui um NT. Mas a forma de você ponderar isso aqui não é pela distância física. Né? Pela distância física seria só o percurso, se você somar F1 mais AD. Mas como você está falando de luz, e você quando fala de luz, você está levando em conta o tempo de propagação ali, você tem que levar em conta o caminho óptico, que o caminho óptico é um pouquinho diferente. Então o caminho óptico dessa trajetória F1AD mais constante, isto aqui, o que é F1A mais AD? É um caminho físico, eu vou chamar, um caminho espacial qualquer, né? O caminho óptico é ponderado pelo índice de refração. E como você pondera? Se nesse caso, como é que eu vou escrever o caminho óptico dessa trajetória aqui? Qual é o caminho óptico de F1 a D? Caminho óptico de F1 até D. O livro chama de percurso óptico. Ou percurso que ele chama de PO, por exemplo. O caminho óptico de F1 a D vai ser o quê? Vai ser o F1,
é o F1, essa distância, vezes o índice de refração daquele meio, que a gente chamou de NI, mais o índice de refração do outro meio, que eu chamei de NT, onde que percorre naquele meio, que é de A até D. Isto agora vai ser constante. Deixa eu colocar aqui em cima, corrija aqui em cima, isso igual a constante aqui em cima, ó, não é igual, né? Que eu falei caminho físico é isso aqui. Então isso aqui não é uma constante, isso aqui é diferente de uma constante. Variável. Isso sim agora você tem uma relação constante. Se você escrever dessa forma, isso aqui é uma expressão que pode ser considerada uma hipérbole, como hipérbole, lembrando que a hipérbole tem um termo x qualquer, um e, que é a excentricidade, isso aqui é igual a uma constante, onde esse e representa a excentricidade da hipérbole. Isso significa que você vai conseguir fazer isto se... Fazer isto o quê? Você terá ondas planas em D linha, né, que é aquela retinha lá em cima, que está vertical, quando a superfície for uma hipérbole. Para quem quer lembrar, quando se fala côncavo e convexo, né? O que significa o termo convexo? O que significa o termo côncavo? O côncavo deve ser talvez mais fácil, né? Que vem do latim aqui, concavus, que tem uma concavidade, tá? Então pense que você tem uma superfície côncava, tem um buraco, uma tigelinha ali, né? Uma tigela tem uma concavidade. E o convexo significa arqueado. Então seria supostamente, pensa em uma coisa plana ou maleável, então na hora que você arqueia isso, claro que você pode fazer a parte convexa quando você arquear alguma coisa, né? Um prato, por exemplo. Mas dá para lembrar que pensa uma coisa estufada, tipo uma membrana de um alto-falante, alguma coisa, né? Então você estufa ele, né? Então você tem uma coisa convexa ali. Uma outra coisa importante para definir que pega vocês de calça curta sempre na prova é o que é real, o que é virtual aqui, né? Questão de prova vestibular. Se a gente começasse do zero, o que é real, o que é virtual? Então o que está atrás do espelho é virtual. Não falando de lente aqui, vamos complicar, tem que ser os dois casos, né? Tem que ser uma coisa, você não pode falar para lá do espelho, para cá do espelho, porque isso já não se aplica para lente, né? Vamos pela filosofia, o que é real, o que existe, né? E o que é virtual, o que não existe, pelo menos no nosso mundo, né? Não pode ser isso? Então, quando você fala que um objeto é virtual, ou a imagem é virtual, objeto virtual dá para dar uma pegada de vez em quando, assim, né? Mas uma imagem virtual significa que, vamos fazer o básico. Quando começa a luz sair do objeto, o objeto, um LED assim, sai luz. O LED existe? Você olha, você apalpa ele, brilha, beleza, então o objeto é real. Né?
Aí você passa ele por uma lente, aí você olha lá, olha, ficou maior, né? Será que existe aquela imagem? Ou é coisa da sua cabeça só? Então a pergunta é, aquela imagem é real ou é virtual? Uma forma de você tirar você, o ator, dessa conversa, é você olhar para o experimento sem a sua participação. Sempre quando possível. Vamos pensar assim, né? Então, se você colocar um anteparo em algum lugar ali, você coloca um objeto iluminado, ele passa por uma lente, por um sistema de lentes, e você procura ele assim, cadê? Se eu achar, ele é real, né? Então, opa, achei aqui. Então, ele projetou aqui a imagem. Se fez isso, a imagem existe. Então, a imagem é real. Pensa como que você consegue fazer isso sem a sua participação. Então, no experimento, se você conseguir ver luz saindo do objeto, o objeto é real. Se você, claro, tem condições que pode acontecer isso, tem um objeto que ele não tem luz saindo dele, se você colocar o objeto aqui, então tem luz aqui. Então você coloca uma lente aqui. Então o foco está aqui no meio do caminho, né? Então essa luz vai ser captada aqui e vai... Esse é o caminho da luz. Neste ponto aqui, onde se forma a imagem, aqui é o objeto. Se você colocar no anteparo, se você colocar seu olho, se você colocar a mão, se você colocar qualquer coisa, tem luz ali. Então essa imagem aqui, ela existe. Ela é real. A palavra existe é adjetivo meu, tá? Se fala imagem real. Um desenho que eu vou fazer... Deixa eu ver se eu... bom, uma lente simples. Bom, o objeto existe, então vamos pegar o mesmo objeto. Já que ele existe, né? Tomara que ele continue existindo. O objeto, eu não escrevi aqui, mas ele é real. Porque eu já botei a mão nele e ele está lá. Aí eu coloco agora ele bem longe. Longe, longe, longe de quem? Da lente. Então aqui atrás eu vou colocar uma lente assim. Deixa eu ver se eu consigo mais espessa. Uma lente plano. Côncava. Então, se ela está bem longe, eu estou considerando que esses raios estão entrando assim. Paralelos. Isso aí é só para questão de facilitar a minha vida aqui, né? Mas eu podia fazer outra configuração, mas aqui, como estão longe, então estão entrando paralelos. Aí, o que vai acontecer com esses raios aqui? Eles vão divergir aqui assim, mais ou menos, vai entrar reto para cá. Onde que vai se formar a imagem aqui? Você obtém a imagem pelos prolongamentos, né? Se você agora pegar mais 2 raios, então você descobre que a sua imagem está sendo formada. Imagem está aqui. E agora? Ela existe? Se você olhar lá, ela vai estar lá. Você olha por aqui, ó, tá lá. Você pega a lente, tô vendo, ela vai estar menor provavelmente. Então tem uma imagem. E ela existe? Apesar de você vê-la, ela está lá? Não. Ela não está lá. É tudo coisa da sua cabeça. E onde é que está o porquê que é coisa da sua cabeça? É porque você está achando que o objeto emite luz, né? Então você olha lá, então você vê aquela imagem emitindo luz, e ela se forma porque você entortou aqueles raios ali. Então se você tirar a lente da frente, você vai ver os raios paralelos. Então você vai ver lá longe o seu objeto. Beleza, na hora que você coloca, ele curva.
De hora que curva, você acha que aqueles raios reais, os raios são reais, são fótons, eles estão vindo de um ponto onde está a imagem. E não tem nada lá. Então essa é uma definição boa para você falar o que é real, o que é virtual. Não tem nada lá, tenta fazer, mas não tem luz saindo daquele ponto, é virtual. Tem luz saindo, é real. Espero que não tenha nenhuma exceção. O que a gente falou aqui? Imagem virtual. Eu coloco o meu objeto aqui, real. Na hora que eu colocar uma lente aqui assim, e eles vão fazer o quê? Aqui. Vai ser o quê? A imagem, né? Vamos chamar isso aqui de A. Uma lente A. Aí aqui você tem a imagem formada. Por sinal, é real, né? Se agora eu pegar uma segunda lente, como aquela anterior, né? Vamos desenhar ela de vermelho. E eu colocar ela aqui no meio do caminho, um foco não tão acentuado, né? O que ela vai fazer com esses raios? Ela vai divergir os raios, né? Só que eu vou colocar numa posição adequada que não divirja como diverge no segundo caso aqui, mas que divirja de uma maneira assim. Onde é que vai estar a imagem? Onde se cruza aqui, né? Imagem formada pelas duas lentes. E ela é real? Você pega uma folha de papel, você vai lá. Será que tem luz ali? Se você colocar um sensor, uma pontinha lá, você vai lá. Será que vai dar um pip? Vai apitar porque tem luz? Vai. Então ela é real. E cadê o objeto para a lente 2 agora aqui? Porque para ter imagem tem que ter objeto, né? Onde que está o objeto da lente? Vamos colocar a imagem B, sabendo que essa aqui é uma lente B, e essa aqui é a imagem do A, sabendo que essa lente é A. E aqui é um objeto A. Está um pouquinho diferente, talvez, do livro ali, mas a ideia é você mostrar que o objeto é objeto para a lente A. A lente A fez uma imagem naquele ponto, real. Aquela imagem real em A, ela agora é o quê? Ela é objeto para a segunda lente. E esse objeto formou uma imagem B. Aí você, nessa configuração aqui agora, você tem alguma coisa naquele ponto ali? Vamos colocar aqui em rosinha, ó. A frase é: há algo aqui? Tem alguma coisa lá? Se não tem, você pode até chamar de objeto, né? Como que seria o nome? Pela nossa configuração aqui, seria tipo um objeto para a lente B. Então, vou chamar de objeto B. Pode até chamar assim, mas ele não está lá. Então, a gente chama isso aqui de objeto B virtual. Em cima da imagem real de A.
Em cima do quê? Da imagem real de A. É o mesmo lugar. A imagem... A imagem real vira objeto virtual? Isso, a imagem... Eu vou só mudar essa setinha aqui para deixar bem... Em cima, quer dizer, a imagem A, ela vira objeto para a segunda lente. Uma coisa parecida a gente pode fazer lá na frente, não vou desenhar isso que é muito chato, mas assim, é você fazer uma configuração que você joga com uma lente, você joga uma imagem para além do espelho. Lá dentro do muro, da parede. Então lá dentro você considera um objeto. E aquele objeto, ele vai gerar uma imagem em algum outro lugar, porque o espelho vai refletir, obviamente, né? Então a pergunta é, tem alguma coisa lá dentro, atrás do espelho? Não tem como ter, não tem objeto lá, não tem saindo luz na área de lá. Então você chama de objeto ainda, porque senão as contas não fecham, né? E você chama ele de virtual. Tem uma outra nomenclatura interessante também, é só você olhar para a lente, isso para a lente agora. Até agora eu falei para os dois casos, tanto vale para o espelho como para a lente. Agora, para a lente, você pode falar, quando o objeto está à esquerda, ele é real. Quando o objeto cai à direita da lente, ele é virtual. E para a imagem a mesma coisa. E a mesma coisa do inverso, né? Quando a imagem está à direita, onde o objeto não é real, a imagem é real quando ela se forma lá. Que é o caso aonde? É o caso aqui, o primeiro caso, né? Olha lá, a imagem real. Agora, no segundo caso aqui, quando a imagem cai do outro lado, que é a esquerda da lente, ela vira virtual. Isso tem um errinho quando você leva dessa maneira, esses conceitos de direita e esquerda aqui para a lente, você não pode levar isso para o espelho. O que é positivo e o que é negativo também. Quando é real, é positivo. Então, na conta aqui na frente, se você tem lá, o objeto está a 5 centímetros e mais se formou a 5 do outro lado. Então, os dois 5 são positivos na conta, né? É isso, é. E aqui não. Aqui vira negativo para a imagem. E o objeto fica na mesma posição, positivo. Então, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado também. O que nós temos aqui? S, a fonte. L0 aqui. Distância, naquele meio fora, né? Do meio N1, por exemplo, está dizendo que está N1, né? Aqui embaixo. Depois ele vai bater num ponto e vai em direção ao ponto P, propagando no meio 2. O que você tem aqui? Vértice, que é o V. Raio de curvatura, R. C é o centro de curvatura, né? E aqui você já... Isso é o caso geral, né? Uma superfície esférica. Então, quer dizer, você vai ter uma primeira aproximação aqui, né? Uma superfície esférica. E agora... O que nós queremos aqui? Correlacionar a posição do objeto. Qual é a posição do objeto? S0, o meio que ele se encontra, N1, com a imagem. N1 e N2 aqui, né? Tem N1 e N2. Com a imagem, com a posição da imagem, né? Que está em SI. Então, a solução é, primeira opção,
aplicar a lei de Snell de refração. Segunda opção, aplicar o princípio de Fermat. E nós vamos fazer a segunda opção. Como seria escrita a segunda opção? É você escrever o L total, o caminho óptico, o percurso óptico, este percurso óptico vai ser o quê? Ele vai ser o L0 ponderado pelo índice de refração número 1, que é aqui embaixo, mais o seu LI ponderado pelo índice de refração N2, que está aqui. Tá? Se esse caminho, você pode aplicar o princípio de Fermat, você escreve esse L0 em função aí de umas variáveis, e aí você consegue escrever uma expressão do caminho óptico em função de... Como é que você pode ter o valor de L0 ali? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas você pode escrever o L0 em termos de R, S0 e cosseno de φ, aplicando a lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos. Cossenos para quem? Você vai fazer o cosseno para... Tem tantos ângulos aí, né? Para o ângulo φ, que ele está onde ali, ó? Vou redesenhar ele aqui embaixo. Ele está para o ângulo φ. Eu vou desenhar os dois triângulos aqui. O primeiro é este, que é L0, R, e aqui. O seu φ está aqui, e a distância aqui embaixo vale quanto? Quanto que vale isso aqui? Vale S0, e este outro aqui vale R. Então é S0 mais R. S0 mais R. Isso você consegue ter uma expressão para quê? Para o L0. Fazendo a mesma coisa agora para um outro triângulo, para esse triângulo aqui. R onde é o LI, este aqui é o R, e isto aqui é SI menos R. E o seu φ não é aquele φ lá, é esse aqui, ó. 180 menos φ. 180 menos φ. Aplicando a lei dos cossenos para isso, qual é a lei dos cossenos? É o... Vamos fazer para 1 aqui. L0 ao quadrado
é igual a R ao quadrado, mais o outro lado, S0 mais R ao quadrado, menos duas vezes, né? Acho que é menos 2, R, S0 mais R, né? Cosseno de φ daí, né? O que é mais mesmo, que eu não lembro? Ah, tá, então o outro aqui, se eu fizer... Ah, porque o 180 menos φ vai virar mais. Tá, isso aí. Então vamos fazer aqui já para vocês. Então fica... Vamos fazer para esse ângulo aqui, 180 menos φ, então eu posso falar que é LI ao quadrado, porque eu já isolo LI também já. LI ao quadrado igual a R ao quadrado, SI menos R ao quadrado. Então seria menos 2R, né? Vamos fazer aqui, menos 2R SI menos R cosseno desse ângulo, né? Que seria 180 menos φ. E aí isso aqui vai virar negativo. Então eu posso cortar esse e chamar esse aqui cosseno de φ e colocar um mais aqui. Agora você tem duas expressões para L0 e LI. Se você colocar isso lá em cima, e eu vou fazer a derivada do caminho óptico em relação a φ, e igualar a zero, eu vou conseguir ter uma relação minimizando o caminho, né? Ou seja, ir pelo caminho mais curto, é isso que é o princípio de Fermat, né? Considerando o caminho óptico, não considerando o caminho físico, você consegue ter uma expressão que coleciona o quê? O que você tem aqui tudo? Todas essas variáveis aí, ó. N1, N2, não é N1, N2, é N1, N2, a posição, né? SI, S0, que é a posição da imagem do objeto, e mais o quê? Raio de curvatura, né? Bom, o L0 não vai desaparecer também. Vamos colocar aqui o L0, porque a primeira aproximação ele vai existir. Lembrando que o S0 e L0 eles são quase iguais, né? Se você comparar aqui o L0 com o S0, eles são quase iguais quando? Quando você tem raios próximos ao eixo óptico. E quando você tem raios próximos ao eixo óptico, então você tem uma equação que relaciona isso paraxial. E se ela é paraxial, então você pode fazer a aproximação que L0 igual a S0. Sem fazer essa aproximação, você obtém N1, que é o primeiro, sobre o L do objeto, mais N2 sobre L da imagem. Isso é igual a 1 sobre R, N2 SI sobre LI, menos ou mais? Menos N1 S0 sobre L0. Derivando, você vai chegar, igualando a zero, você vai chegar nisso aqui. Todos os parâmetros que podem existir aqui estão lá. O raio de curvatura concurvado é a lente, que material você fez a lente, N1, N2, e onde você posicionou o seu objeto e onde formou a imagem. Para aproximação de pequenos ângulos de φ, você tem SI muito próximo a LI e
S0 muito próximo a L0. Quando você tem isso, você tem vamos chamar de S0, né? Vamos chamar isso de S0, que é um pouquinho mais fácil. Vamos chamar então de N1 sobre S0 mais N2 sobre S0. Ali você corta já 1 sobre R, N2 menos N1. Equação de raios. Oi? SI. Equação de raios paraxiais. E só.